Olá pessoal, bem-vindos ao Projetos para o Brasil. É uma série que eu estou começando, que eu vou abordar alguns problemas que temos no nosso país, alguns graves, outros não tão graves, e que eu vou propor algumas soluções baseadas nos meus conhecimentos e como a gente poderia resolver ou amenizar alguns desses problemas, tá certo? Então, coloca aí na velocidade acelerada no YouTube, que aí você consegue assistir mais rápido e absorver mais conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos começar com o IPVA, tá certo? Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou comentando com vocês. O IPVA, também chamado de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ele foi criado para substituir a taxa rodoviária única em São Paulo em 1985. Então, basicamente o que se trata? Todo veículo que você possuir no Brasil você paga IPVA. Estamos agora chegando no mês de janeiro e muita gente começa o terror do IPVA, tá certo? Então eu fiz um pequeno quadrinho aqui com algumas coisas e eu vou mostrando para vocês ao longo desse vídeo, tá? Então é o seguinte, IPVA ele é uma alíquota, tá certo, que é cobrada anualmente para carros, motos, caminhões, entre outros, tá? Veículos elétricos e motonetas, quadriciclos, entre outros veículos. Aviões e barcos não pagam, tá? Por motivos óbvios, porque não tem vias para se utilizar. Então, os carros pagam 4%, motos pagam 2%, caminhões pagam 1,5%, veículos elétricos, híbridos, entre outros, pagam 3%. Então, o que mais temos aqui? A referência dele é o valor venal do veículo, que é basicamente a tabela FIPE. Tá? A tabela FIPE é uma tabela calculada de preços, que diz o quanto que cada veículo vale naquele momento e a sua incidência é anual, né? Ou seja, todo ano nós pagamos e a gente paga ao Estado, tá certo? Então, se você está aqui em São Paulo, você está pagando o seu IPVA para o Estado de São Paulo, não está pagando para o governo federal, apesar do governo federal centralizar algumas das regras para como que é feito o IPVA. Então, ele é obrigatório e como funciona hoje, quanto mais caro for o seu veículo, mais IPVA você paga. Isso é um problema sério demais. Assim, Pedro, porque não é justo que as pessoas que têm veículos mais caros paguem mais impostos? Não, não é justo. O IPVA é um dos impostos mais sacanas que a gente tem, apesar de a gente ter vários impostos. O IPVA ele é um dos mais pilantras porque ele está cobrando de você um imposto sobre um imposto de um bem durável num bem não durável. Vocês lembram das aulinhas de geografia de vocês que falam sobre bens duráveis e bens não duráveis? Bens duráveis é uma casa, é uma coisa fixa, um apartamento, coisas que são praticamente imutáveis e que têm pouca desvalorização ou até valorização ao longo do tempo. Um carro, ele não é um bem durável. Tá? Um carro você pode pegar ele, enfiar ele num poste assim que você sair da concessionária e ele já era. Acabou o carro, não tem, acabou o poste também. Mas não tem mais carro e ele também se deteriora com o tempo rapidamente. Então hoje em dia um carro, a vida útil dele é por volta de 8 a 10 anos, vamos dizer assim. Se você cuidar muito bem dele, ele dura isso, mas o tempo de troca aqui no Brasil, por exemplo, a média da frota é de 7 a 8 anos. Então a gente tem um veículo que fica bastante tempo aí rodando, tá certo? E por que isso acontece? Por que muita gente tem carro antigo no Brasil ainda, né? Não vou dizer carro velho, mas carro antigo, carro que não é novo, não tem até 5 anos de uso. Porque quanto mais tempo você fica com o carro, menos o IPVA é cobrado, ou seja, o carro mais velho paga menos IPVA. E isso é muito errado, porque carros mais velhos poluem mais, são mais barulhentos, agridem mais o meio ambiente e também agridem mais as rodovias, porque também não tem a tecnologia decente, os pneus podem ser piores e tudo mais. Então, por isso que eu falo que o IPVA ele é um imposto nefasto para todo mundo, para a indústria, para o consumidor e a certo ponto até para o governo, que cria uma dependência ruim com ele. Porque quanto é uma grana muito grande que vem e você não consegue mexer nisso. Então qual que é a minha proposta aqui? Até deixei um gráficozinho aqui, que quanto mais tempo você tem o carro, menos você paga IPVA até os 20 anos. Depois de 20 anos você não paga mais IPVA. O seu carro passa a ser isento de IPVA. Então, qual é a minha proposta aqui? Tá certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum ponto aqui do alíquota sobre o valor. Não, tá certo. Isso aqui mesmo. Então qual que é a proposta que eu tenho para o IPVA? Isso é uma proposta, tá, gente, que vive no mundo das ideias, tá? Não significa que ela é 100% aplicável ou que ela venha algum dia a ser aplicável, apesar de que, se alguém quiser discutir ela comigo, estaria sempre aberto a contribuir para o país com isso. A minha proposta é que o IPVA seja cobrado como peso, pelo peso do veículo, assim como é cobrado em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, é cobrado pelo peso e o que faz total sentido, porque você pensa que o carro ele destrói a rua, certo?
Então, quanto mais ele destrói a rua, mais ele tem que ser cobrado, porque afinal o IPVA é basicamente um imposto que servia para você manter a qualidade das avenidas, das ruas, das estradas e tudo mais, o que a gente sabe que no Brasil é uma total mentira, porque as nossas estradas são uma porcaria, as que são boas são privatizadas e cobram pedágio. Então você na prática está pagando 2 vezes o imposto, ou está pagando 2 vezes para ter um serviço porcaria, tá? Não falar uma palavra bem ruim. Então, a ideia é que ele seja cobrado por peso ou também seja cobrado por idade, só que de uma forma reversa, tá certo? Então, o carro novo, a minha ideia é que no primeiro ano, o carro que acabou de sair da concessionária não pague IPVA, tá certo? O carro, quando sair da concessionária, não paga IPVA, no ano seguinte ele passa a pagar IPVA, só que um IPVA pequeno. E com o tempo se cria em faixas, ou seja, de 1 a 5 anos você paga uma faixa, de 5 a 10 anos você paga outra, e a partir de 10 anos você paga uma taxa caríssima para você manter esse carro, como uma forma de incentivar a renovação da frota. Isso é bom para a indústria. A indústria precisa vender carro, né? O objetivo da indústria automotiva, obviamente, é vender carros. Então, você precisa com que essa renovação seja feita num prazo interessante, senão o que adianta uma marca aí, a Chevrolet, sei lá, fazer um carro que ele vai vender para uma pessoa a cada 5 anos? Para ela é interessante que esse carro seja vendido a cada 3 anos. Isso aí é grande, só que você pensa, quando você vai trocar de carro, o seguinte, vou trocar de carro, um carro no Brasil já custa uma fortuna, um carro popular custa de 45 a 50 mil reais novo. Sim, 45 mil reais é um carro popular, tá? Carro vagabundo que, se você olhar qualquer país um pouco mais desenvolvido aí, tem carros que são muito melhores e muito mais baratos, mas esse não é o som desse vídeo. Então você pega, vamos supor que esse carro custe 50 mil reais, tá certo? Ele vai pagar por volta de 2 mil reais de IPVA por ano, tá certo? Quem tem carro sabe muito bem como é manter um carro, é como manter um filho, é caríssimo. Então você paga 2 mil reais por ano para manter aquele bem, tá certo? Então, muitas vezes o IPVA é mais caro do que o IPTU do seu imóvel, ou seja, onde você mora, onde você reside, onde você solta o seu esgoto, na prática, apesar de você pagar imposto, onde você constrói um prédio, você paga muito menos IPTU do que você paga de IPVA. Então, é uma coisa impressionante como um negócio, um imposto que deveria ser basicamente para você ajudar a contribuir a manter as ruas, ele é extremamente caro e ele é uma porcentagem do valor do carro. Ou seja, vamos supor que o seu carro hoje, você tem um Celtinha lá, que nem a gente tem aqui um Celtinha. O Celtinha, a partir de hoje, passou a ser o carro mais cobiçado do país. Todo mundo quer Celta. Não sabe por quê, não importa. Então, o Celta hoje que vale 10 mil reais, a partir de amanhã ele vale 50 mil reais. Porque o mercado foi se movendo e aí as pessoas passaram a achar que um Celta valia 50 mil reais. O seu IPVA quintuplica nesse tempo. Tá? Ele vai continuar sendo 4% do valor do carro em cima da tabela FIP. É o grosso modo sendo da tabela FIP. Então, o governo não pode cobrar impostos baseados em valor de mercado. Tá? Por quê? Porque se você pegar a variação do mercado, ou você pega, vamos supor, o outro caso também. Todos os carros no Brasil passaram a valer 1/3 do valor, um valor bem hiperbólico, exagerado. Ou a arrecadação do governo cai absurdamente do dia para a noite, tá certo? Principalmente dos governos estaduais. Então, por isso que existe uma necessidade de reforma do IPVA como maneira de, primeira coisa, ajudar a indústria, e daí você também pode tirar outros tipos de incentivo à indústria, porque você está facilitando a renovação da frota, todo mundo sai ganhando com isso, a revenda também fica mais fácil de carros usados, então todo mundo acaba saindo ganhando com essa história. Inclusive o governo, mesmo que tenha maior previsibilidade de gasto, de arrecadação com o tempo, tenho certeza que vai receber isso. Esse valor pode ser feito por peso, não tem problema, cálculo baseado no peso, que ou seja, um carro, uma Ferrari, vamos lá, pegar um exemplo caro, uma Ferrari custa R$1 milhão, a Ferrari lá bonitona custa R$1 milhão, e aí essa Ferrari, ela vai pagar vamos supor que ela custe R$1 milhão, ela vai gastar R$40 mil, vai ter um custo de R$40 mil de PVA por ano. O que você acha que destrói mais a estrada? Tá certo? Uma Ferrari, que tem um motor moderno, gasta mais combustível e tudo mais, mas tem um rendimento maior, ou um caminhão que tem 6 eixos, tem 4 eixos, vamos supor um caminhão de 4 eixos, e tem, sei lá, 25 toneladas. O que destrói mais a estrada? É a Ferrari ou é o caminhão? Obviamente é o caminhão, então o caminhão tem que pagar mais impostos. Tudo bem, pode existir um imposto proporcional um pouco menor, também porque existe muita necessidade de transporte rodoviário no Brasil, mas ainda não seja um imposto maior. Então, em países desenvolvidos, você não paga muito para manter um carro por ano,
Tá? Aqui a gente paga demais, o carro é caro e você ainda tem que pagar o IPVA, que é caríssimo. Agora, nos outros pontos que tem aqui, eu deixei os carros de placa preta, que são os carros que são, claro, considerados clássicos, né? Carros que são raros e são mantidos com sua originalidade, eles seriam isentos também, então são carros antigos, são carros clássicos, e você pode isentar eles. E veículos 100% elétricos seriam isentos de IPVA num prazo de pelo menos 10 anos, ou seja, até ocorrer a adaptação da indústria e depois que ocorrer isso como uma forma de incentivar carros mais modernos e menos poluentes, ou seja, nada poluentes. Então, nos próximos 5 a 10 anos, você pode criar um plano de transição onde carros elétricos não pagarem IPVA como uma forma de você atuar na renovação da frota para veículos mais modernos, depois você tem como ter essa cobrança. Veículos híbridos teriam um desconto, não um desconto muito grande, porque veículos híbridos ainda poluem, então eles seriam um intermediário entre os carros elétricos e os carros a combustão, tá certo? E um outro ponto que seria muito interessante é que o parcelamento de IPVA pudesse ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito. Isso é uma forma de você evitar a inadimplência, e mesmo se você tiver inadimplência, esse problema se torna do mercado e não do governo, ou seja, você vai lá, paga no cartão de crédito o seu IPVA em 12 vezes, paga juros, obviamente, taxa, tudo mais, mas essa dívida é transferida para uma financeira, o governo não fica responsável por esse débito referente a isso. Então o governo recebe de qualquer forma, e aí o cara que se vira com o débito dele se ele ficar devendo, tá certo? Então, são algumas propostas que eu tenho. Então, um outro ponto que eu queria falar também, como uma forma complementar do ponto do IPVA, é o DPVAT. O DPVAT que é colocado como, deixa eu pegar o nome dele aqui, danos pessoais causados por veículos terrestres. Na prática é um seguro, o DPVAT, que você paga junto com o veículo, motos e carros pagam, caminhões também, todo mundo paga, todo mundo tem veículo paga. É um valor pequeno no carro e é um valor alto na motocicleta, justamente porque mais pessoas morrem de motocicleta. Então, qual é a minha solução para o DPVAT? Extinguir o DPVAT, tá certo? Com qual sentido? É assim, não extinguir completamente, mas quase totalmente. Todo carro é obrigado a ter um seguro, tá? Isso também, se eu não me engano, nos Estados Unidos é assim também. Todo carro é obrigado a ter um seguro. Pode ser um seguro simples, um seguro médio, um seguro muito bom, mas você é obrigado a ter um seguro. Então, o DPVAT ele é um seguro intrínseco ao carro, ou seja, toda vez que você paga o seu licenciamento ou o seu IPVA, você paga o DPVAT e você tem um seguro lá, que não lembro quanto que é o valor, vai dar por volta acho que de 15 mil reais, talvez até um pouco mais, em caso de acidente, seja de pedestres ou de veículos, tá certo? No caso de veículo, aí é para custear despesa médica e tudo mais. Então, como deveria ser, na minha opinião? Você é obrigado a contratar um seguro com uma seguradora qualquer que tenha um plano que seja o DPVAT, ou seja, equivalente ao DPVAT, e você contrata em qualquer uma que você quiser, tá? Então, quando você for lá pagar o seu IPVA, o seu licenciamento, você apresenta esse certificado desse seguro, esse prêmio desse seguro, e você não precisa contratar o DPVAT. Então você tira a responsabilidade do Estado de fazer isso, de ficar controlando isso. Tudo bem que tem fundos que cuidam disso aí e tal, mas você dá a escolha ao proprietário de escolher na seguradora que mais queira. Então, e tem outro ponto, se você contrata um seguro padrão, ou seja, seguro que tenha furto, roubo, colisão e tudo mais, você não precisa pagar o IPVA. Isso tanto para motos quanto para veículos, porque existe uma coisa chamada máfia do DPVAT, não sei se você já ouviu falar, que existem pessoas que roubam o DPVAT das outras pessoas, e principalmente em momentos de fragilidade, em acidentes e mortes e tudo mais, as pessoas roubam o DPVAT das outras. Então você deixando isso na mão das seguradoras, ou seja, entrando no processo padrão de seguro, você diminuiria vários desses casos de corrupção e estelionato e tudo mais que ocorrem. Então, essa é a minha proposta do DPVAT. Resumindo aqui para você que assistiu o vídeo até agora, primeira coisa, a inversão da forma de cobrança do DPVAT. Carros novos não pagam, carro novo significa o carro do ano, foi comprado no ano, certo? Então 2018, não paga IPVA, no seguinte paga IPVA, vai pagando uma alíquota progressiva, a partir do terceiro ao quinto ano se paga um valor um pouco maior, a partir de 5 anos um valor bem alto e acima de 10 anos muito alto, de forma a incentivar as pessoas a trocarem de carro. Tá certo? Outra coisa é carros elétricos não pagariam um prazo de até 10 anos, carros híbridos teriam desconto, tá certo? Aí motos os caminhões elétricos, motos elétricas seguiriam o mesmo padrão. E no caso, a cobrança do IPVA seria baseado no peso do veículo e não no valor de mercado, que é uma coisa muito injusta e torna tudo muito mais caro, tá certo? Então,
Deixa aí se você tem ideias para o IPVA também, deixa o seu like aí. Se você conhecer algum deputado federal ou algum senador que tenha interesse em discutir esse tipo de proposta, indique esse vídeo aqui. Eu estarei aberto a qualquer representante de qualquer partido para apresentar essas ideias, porque é uma forma da gente contribuir com o país, não depende de partido político, tá certo? E mesmo sabendo que tem implicações estaduais, isso tem que ser decidido através de proposta de emenda à Constituição, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até mais, tchau!